Quem é Jonas? Jonas era o filho de Amitai. Amitai era um homem muito conhecido no norte do Israel, da época em que os reinos estavam divididos, né? Israel era somente um reino na época de Davi, na época de Salomão. Mas quando Salomão morre, Deus divide os reinos de Israel. O reino do norte fica com 10 tribos e o reino do sul com uma tribo só. Você vai falar assim, mas são 11 tribos só. É que a tribo de Levi, eles não tinham terra. Eles serviam ao Senhor no templo. É por esse motivo que estamos falando só de 11 tribos. Agora, o que aconteceu? O reino do norte tinha seus costumes, e era meio que uma briga que estava acontecendo entre o reino do norte e o reino do sul. Por quê? Porque o reino do sul, o lugar, a capital do reino do sul chamava Jerusalém. E lá em Jerusalém, o rei Salomão tinha construído nada mais e nada menos do que o templo, onde todo israelita deveria ir adorar a Deus. Porém, quando o reino se divide, o que acontece? O rei Jeroboão II também diz assim, peraí, eu vou perder o meu povo para o povo do sul? Então ele também construiu um templo. Só que o templo dele era para adorar um Deus que os israelitas adoraram no deserto quando saíram do Egito. Era o famoso bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro que o povo adorou no deserto foi o próprio bezerro de ouro que o rei Jeroboão levantou em Siquém, que também era na história de Israel muito importante para o povo. Então cada um competia, né? Onde que se adora a Deus de verdade, né? Em Siquém ou em Jerusalém? No norte ou no sul? E por que eu estou contando tudo isso? Porque foi no meio dessa época que o profeta Jonas estava em Israel, no reino do norte. Ele era um profeta que está lá em 2 Reis capítulo 14, quando você abre lá, no verso mais ou menos 18 ao 25, fala sobre o profeta Jonas. Só que uma coisa é importante aqui entender. Israel, naquela época, era um povo muito rico, porque ainda estava com os resquícios do reinado de Salomão. Então eles tinham muito ouro, tanto é que eles fizeram um monte de bezerros de ouro lá no norte. E quando Israel estava bem, todos os povos que estavam ao redor ainda não tinham se levantado como impérios, absolutamente. O Egito era ainda a maior potência do mundo, né? Aquelas pirâmides, o faraó, o seu exército. E estava crescendo um povo chamado Assíria. Os assírios ainda já tinham feito incursões, já tinham lutado, mas a luta ainda não era tão grande como para destruir Israel, destruir Jerusalém. A luta dos assírios era diretamente com os egípcios, para debater quem que seria a potência mundial daquela época. Você vê essa luta que agora tem entre Estados Unidos, Coreia do Norte, né? Japão, às vezes a Alemanha entra no meio, às vezes entra o Reino Unido também. Mas Estados Unidos é que sempre está fazendo uma carreira armamentista, né, para mostrar, eu que domino aqui. E nesse tempo se levantou o povo da Assíria, só que era um povo que estava em crescimento ainda. Só que a fama desse povo era uma fama de um povo cruel. Eu já falei para vocês um pouquinho sobre do que esse pessoal fazia. Eles eram um povo que não tinha piedade de ninguém. Eles não deixavam os seus inimigos vivos. Eu disse para vocês, né, contei um pouquinho, que eles tiravam a pele dos seus inimigos e faziam papel de parede com as peles. Jogavam sal nas pessoas, depois de esfolá-las e deixá-las ainda vivas para sentir a dor. Matavam as mulheres grávidas, jogavam as crianças na frente do seu Deus, depois queimavam as pessoas. Era um povo maluco. Sabe aquele povo que você diz, nossa, esses com certeza vão para o inferno?
era o povo da Assíria. Se você não acredita em mim, por favor, procure lá, Wikipédia, assírios, e coloque costumes e guerra que eles tinham contra os seus inimigos. Os costumes de guerra, na verdade. Você vai perceber que o que eu estou falando é ainda um pouco amenizado com o que está lá. Mas é justamente nesse tempo que Deus diz o seguinte, veja lá, Jonas capítulo 1, verso 1 até o 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Essa foi a ordem de Deus. Uma ordem literalmente simples: vá até Nínive, só. Só que para Jonas essa ordem simples teve muitas implicações. Eu posso falar para a Alba aqui: Alba, vai para o Rio de Janeiro. A Alba, né Alba, vamos lá, vai ser ano novo agora, festa com a família do Daniel lá, vamos lá, é gostoso. Agora essa mesma ordem para Jonas foi assim: vá para Nínive e pregue contra ela. E a pregação era de condenação. E eu disse isso na primeira pregação, de que quando vem a palavra Nínive na mente de Jonas, o que Jonas se lembra? Meu Deus do céu, eu vou pregar contra Nínive, ainda vou pregar contra esse povo maluco. Mas lendo um pouco os comentários essa semana, e eu acabei de ler um livro, ele está aí, é um livro pequeno, consegui ler ele no ônibus semana passada viajando. Ele fala também uma coisa que eu não tinha parado para perceber. Por que Jonas fugiu da presença do Senhor? Eu, primeiramente, pensei que por medo. Mas a segunda opção é que Jonas sabia que se ele pregava contra aquela cidade podia se converter. Porque ele sabia quem era o Deus dele. Jonas é aquele homem que tem a melhor teologia. Ele conhece Deus, ele sabe quem Deus é. E porque ele sabe quem Deus é que ele diz assim: eu vou fugir. Porque já pensou eu, Jonas, ir pregar para um povo que não merece a salvação, depois de tudo que eles fizeram e da maneira que eles são conhecidos? É melhor que esse povo morra. Porque se eu vou pregar, talvez o Senhor permita que eles se arrependam. E se eles se arrependem, eles vão viver. E se eles vivem, logo eles podem atacar minha querida Israel. Então a maneira que Jonas está pensando é a maneira que muitas vezes nós pensamos. Pensamos com a nossa própria justiça. Como assim, Samuel? Meus irmãos, quando vocês olham para a sua vida, e quando eu olho para a minha vida, nós vemos que somos muito pecadores. Você e eu sabemos realmente quanto precisamos de Deus. Você já deve ter chorado dentro do seu quarto, sozinho, em algum lugar, pedindo para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Por favor, me perdoa. Perdão. Porque essa vida eu não consigo viver sozinho. Eu já tentei do meu jeito, mas o negócio não vai. Então, por favor, me ajuda. E você, quando está na cadeira do acusado ou no banco dos acusados, você pede misericórdia. Porém, agora eu te convido a fazer um exercício comigo. Pense no seu pior inimigo. Pense na pessoa que você não consegue ver. Pense numa pessoa que já te fez passar tanto perrengue. E pense numa pessoa que já abusou de você de muitas maneiras. Quando a pessoa está no banco dos acusados, que tipo de justiça você e eu exercemos? Muitas vezes é:
sabe o que? Essa pessoa não merece nem que seja pregado o evangelho para ela. Porque vai que se converte. Já pensou? Esse meu vizinho que escuta funkão 3 horas da madrugada e não me deixa dormir. Imagina eu pregar o evangelho para ele, vai que se converte aí e faz funk gospel. Né? Ou esse meu vizinho que briga com a esposa todo dia e a esposa vem falar para mim. Imagina eu pregar o evangelho para ele e ele se converter. Aí vai bater nas irmãs da igreja. Pensa no seu chefe chato. Todo mundo tem um chefe chato ou um colega de trabalho chato e difícil, que faz você passar momentos que você gostaria de esquecer nessa vida. Mas aí Deus chama você e diz, vai lá pregar para ele. O que você pensa? Não, eu pregar para esse cara? Não, deixa que outro pregue. Não, eu não, esse cara aí por mim, não, tem que ir para o inferno direto. Sem escala, direto, desce, até o final. Porém, quando viramos as coisas, o que acontece? Nós estamos pedindo misericórdia para Deus. O livro todo de Jonas se trata disso. Porque veja a atitude de Jonas, verso 3. Quando Deus diz, vai para Nínive, ele diz, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Eu disse isso na primeira pregação, que Tarsis significa, em hebraico, literalmente, fim do mundo. Deus mandou Jonas para Nínive, extremo leste, tá? E ele vai para o outro extremo, para o fim do mundo conhecido, Tarsis. Se você colocar no mapa, e você coloca a Espanha, vê a distância que tem entre a Espanha e a Síria hoje, Síria, mais ou menos. Essa distância era a que Jonas queria fugir da presença do Senhor. Pessoal, você vê que a atitude de Jonas está sendo, eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele pode fazer na vida desse povo, mas eu não quero. E ele diz para Deus, Senhor, vamos fazer o seguinte, ele não diz isso, mas com as atitudes, né? Vamos lutar? Vamos fazer uma luta aqui? Vamos ver quem ganha? Eu vou fugir, porque eu não vou obedecer. Se o Senhor quiser que eu pregue, o Senhor vai ter que me forçar. Porque eu não vou pregar. Aí Deus diz, vamos entrar nessa? Vamos. Agora veja, vamos continuar lendo. Diz assim, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava para aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Veja a primeira atitude de Deus. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Falei também na segunda pregação, o quê? Que muitas vezes nós temos portas abertas, temos barcos que nos levam para longe da presença de Deus e tudo está saindo da maneira que a gente quer e a gente acha que está tudo bem. Porém, quem tinha levantado o forte vento? Deus. E uma coisa interessante, pessoal, me chamou a atenção é que os marinheiros ficaram com medo. Lendo um pouquinho também os comentários, eu percebi que possivelmente esses marinheiros eram fenícios. E os fenícios eram gente que vivia no mar. Então, que tipo de tempestade era essa que assustou os caras? E assustou eles de tal maneira que eles ficaram com medo. Eu já fui para o rio,
tá? Eu não fui para o mar ainda, mas para o rio para pescar, e uma vez uma tempestade pegou a gente no meio do rio. Eu fiquei com medo? Sim, mas não até o ponto de morrer. Mas esses caras aqui ficaram com medo de tal forma que começaram a clamar cada um o seu Deus. E o mais engraçado é isso aí, né? O Augustus Nicodemos, não sei quem conhece, um pregador, ele falou o seguinte, que quando o pitbull se solta, cada um clama algum Deus. Ateu não existe nessa hora, né? Todo mundo se lembra de algum Deus. O Deus dinheiro, o Deus amigo, o Deus time de futebol, né? Ah, vai lá, por favor, sei lá, Buda, Iemanjá, todos os deuses que podem clamar de uma vez só para ver se alguém ajuda. E essa foi a atitude desses caras aqui. Uma vez que se soltou o pitbull, o que aconteceu? Cada um, ai Senhor, me lembro do meu Deus. Cada um começou a orar a sua divindade. E os fenícios eram assim. Eles eram um povo que andava pelo mar, e como eles andavam por vários lugares, o que eles faziam? Pegavam cada uma das divindades do mar para que cuidassem deles. Só que aqui está acontecendo um negócio muito interessante. Eles atiraram também as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Ou seja, eles clamaram os seus deuses, todos os seus deuses, trouxeram tudo o panteão deles, né? E fizeram o quê? Também jogaram as cargas, também tentaram com as suas forças sair da dificuldade. Mas tinha um amigo, o nosso querido Jonas, o único crente do barco. O que ele estava fazendo? Estava dormindo. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Jonas estava em pecado, em luta com Deus, brigando com o soberano Deus, mas ele estava como? Dormindo. A ideia disso, eu falei também na segunda pregação, de que muitas vezes o fato de você estar em paz e você estar em pecado, não significa que você está no lugar certo. Você pode estar pecando, você pode estar fazendo coisas fora da vontade de Deus, e ainda assim conseguir se deitar e dormir à noite sem nenhum problema. Quando o nosso coração é duro, a gente pode estar fugindo do Senhor e não ter nenhum remorso sequer. Só que Deus não parou por aí. Porque o capitão que estava no barco estava preocupado com a tripulação. Jonas não. Mas o capitão sabia que alguma coisa estava errada. Porque aquela tempestade não era uma tempestade comum. Porque eles tinham orado os seus deuses e nada tinha acontecido. Porque eles tinham feito as coisas conforme a sua força, mas não conseguiram solucionar nada. Então havia alguma coisa que estava trazendo aquele mal para aquele barco. E o capitão desce para o porão e vamos ver, verso 6. Diz o seguinte, o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, veja. Talvez seja o seu Deus que está irado, porque nós já clamamos os nossos. Você percebeu? Nós já clamamos os nossos não responderam, quer dizer que é o seu que está irritado. Clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade e nós não morramos. E veja aqui verso 7. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça. Eles sabiam que havia um culpado. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Pessoal, a sorte é uma coisa que o mundo usa. E às vezes a gente pensa que na sorte Deus não está. Mas a gente se esquece que Deus é soberano. E Ele usa o que Ele quer para nos mostrar a sua vontade. E Jonas estava tão cego,
tão necessitado de um sinal que Deus vai usar até a própria sorte, que era coisa das pessoas do mundo, para dizer para ele: você está no lugar errado. Porque lançaram sorte sobre eles, e a sorte mostrou que era Jonas. E veja o questionário que vão fazer para ele. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Eles queriam saber quem era o Deus, né? Qual é a sua profissão, da onde você vem, qual a sua terra, a que povo pertence. Veja a resposta de Jonas. Ele não vai falar: eu sou israelita. Ele vai falar: eu sou hebreu. Porque ele não faz distinção entre as duas nações. E isso é interessante, porque ele sabia quem era o único e verdadeiro Deus, ainda morando no povo do norte, que adorava o bezerro de ouro. E ele diz: não, eu sou hebreu. Ele respondeu: eu sou hebreu. E veja, adorador de quem ele é. Adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Aí os caras tremem. Porque o Deus de Jonas não era só Deus dos mares. Era o Deus de tudo. Ele é o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Isso mostra que Jonas sabia quem era Deus. Jonas entendia qual era a vontade de Deus. Jonas compreendia o que Deus queria, mas ainda assim ele diz: eu vou fugir. Pessoal, quantas vezes nós temos a Bíblia, temos memoriais de coisas que o Senhor já fez em nós, já fez por nós, já fez na nossa família, e ainda assim muitas vezes decidimos ficar no pecado. Gente, Jonas não é o herói dessa história. Jonas não é apenas o profeta fujão. Jonas não é apenas aquele que foi engolido por uma baleia, por um peixe. Jonas é nada mais e nada menos do que um exemplo de ser humano igual a você e a mim. De uma pessoa que muitas vezes conhece Deus, sabe quem Deus é, mas que quer fazer a sua vontade ainda. Que pessoas ao redor estão sofrendo, mas que o Senhor está usando essas pessoas para me trazer para perto dEle. Quantas vezes Deus já não fez algumas pessoas ao seu redor sofrer com as suas atitudes, com as minhas atitudes? E nós continuamos com o mesmo interesse nas coisas nossas, pessoais, egoístas. Verso 10, veja como os homens ficaram. Então os homens ficaram apavorados, com medo ainda mais. O que foi que você fez? Pessoal, quando você pensa aqui em Jonas, para você entender o desespero dessa gente, pare para pensar num barco fenício. Um barco fenício não era um barco de 10 pessoas, tá? Era um barco que levava mercadoria. Para você carregar mercadoria num barco, você precisava de muita gente. Então era um barco no mínimo de 200 a 300 pessoas. E todas essas 300 pessoas estavam olhando para um homem responsável pela sua calamidade. Jonas. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo. De eu aprontar na minha casa e meus irmãos sofrerem consequências pela minha culpa. E como que fica a cara, né? Todo mundo olhando bravo para você. Você é que causou essa desgraça sobre nós. Pela sua culpa eu apanhei, eu não fiz nada. Estava sendo a atitude de Jonas aqui. Por isso eles perguntam, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor.
Quando ele estava fugindo do Senhor, eles tinham a noção de que com um Deus desse tipo não se brinca. Que com um Deus soberano, com um Deus com tamanho poder, você não foge dele. Você se aproxima dele. Mas Jonas não. Você percebe o orgulho de Jonas, gente? Que orgulho tremendo, porque ele conhecia a Deus mais do que os marinheiros. Porém, ele decide ainda continuar fazendo a sua vontade. Ele diz, não, tudo bem, ele fez besteira com vocês, tudo legal, joia. Aí eles vão tentar solucionar o problema. Veja verso 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Veja a atitude de Jonas. Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Sabe o que Jonas está dizendo com essa palavra? Eu prefiro morrer do que ir para onde o Senhor quer. Porque, gente, pare para pensar. Um homem sendo jogado ao mar. Jonas não sabia que Deus estava preparando um peixe para ele. Porque ele estava fugindo de Deus. Ele preferia ser jogado ao mar. Naquela situação, naquele momento difícil, para solucionar o problema das pessoas. Já que eu sou o problema, sabem o que eu vou fazer? Vou me matar então. Já ouviram essa expressão em algum lugar? Se eu sou o problema da sua vida, então vou me matar. E vou parar de causar sofrimento para vocês. Jonas estava preferindo morrer a fazer a vontade de Deus. E esses homens sabiam qual era a consequência de jogar um homem ao mar. Por isso que eles não vão fazer isso de primeira. Olha o que eles vão fazer. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Isso mostra também para nós que eles não estavam muito longe da terra. Eu imagino que eles tinham saído uns 50 quilômetros do lugar, do porto de Jope, né? E que lá a tempestade já pegou eles. Por isso que eles ficam tão assombrados. Tão rápido, uma tempestade se levantou do nada, né? Estavam tentando remar com as suas próprias forças. Mas contra o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, não existe experiência de marinheiro, não existe força de homens, não existe capacidade nem engenharia humana que se levante contra esse Deus. Por esse motivo, eles não vão conseguir. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Deus diz para eles, comigo não se brinca. Vai ficar ainda pior. O que eles fazem? Verso 14. Eles clamaram ao Senhor, dizendo, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Mas Jonas sabia que não era inocente. Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Quando é que o mar se aquietou? Quando as coisas aconteceram do jeito que Deus queria. Interessante o que esses homens falam. Tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Pessoal, em que momento da história até agora Deus perdeu o controle? Ainda Jonas sendo desobediente, ainda os marinheiros tentando com a sua própria força, ainda eles mostrando a sua experiência, ainda eles clamando os seus deuses e tentando dar um jeitinho, né, humano, ainda jogando sorte para ver se achavam o culpado de tudo.
Deus não perdeu o controle. Aí uma pessoa vem e pergunta para mim: pastor, por que Deus permite essas coisas ruins aconteçam na minha vida? Onde que Ele está? Por que Ele não age? Por que Ele não faz? Onde está esse Deus de Davi? Onde está o Deus de Sansão, de Moisés, que não faz as coisas logo? Só que você e eu devemos entender, meus irmãos, uma coisa que os marinheiros entenderam muito bem. Deus não é um Deus com quem se barganha. Deus não é um Deus com que você faz troca. Deus não é um Deus que você move que nem um titiriteiro. Deus não é um boneco que você vai mexer segundo a sua vontade. Ele é Deus. É você e eu quem se submete a Ele. Não somos nós. Pare de olhar para Deus do jeito que os marinheiros olharam os seus deuses, clamando a eles somente no momento da tempestade. E esses deuses não responderam. Mas o único e verdadeiro Deus está presente desde o começo e até o final da história. E é Ele quem faz o que Ele deseja. É isso que os homens entenderam. Os homens entenderam no final. Pessoal, essa é a mensagem central do livro de Jonas. Deus é um Deus soberano que age como Ele quer, com quem Ele quer e quando Ele quer. Se você puder anotar na sua Bíblia, em algum lugar, anote essa mensagem, porque é isso que Jonas quis ensinar para nós. Ele demorou para aprender. Você vê que Jonas ainda não aprendeu. Os marinheiros aprenderam, as pessoas que estavam no barco aprenderam, mas Jonas não. E ainda conhecendo toda a teologia, conhecendo Deus, sabendo quem era o Deus dos hebreus, mas ele não conheceu ainda, não reconheceu. Verso 16, veja o resultado de uma experiência com Deus. Tomados de grande temor, ao Senhor os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Pessoal, você pode ser que nem Jonas. Você pode estar desobedecendo a Deus hoje. Eu também posso estar. Mas não pense que a sua vida vai mudar os planos de Deus. Porque ainda o que você está fazendo de errado hoje, o Senhor pode usar ainda para abençoar a vida de pessoas ao seu redor. Como aconteceu com Jonas aqui. Jonas fez tudo errado. Só que Deus é tão grande, tão soberano, e tudo se submete a Ele, que até o que Ele fez de errado serviu para alcançar e atingir a vida dos marinheiros. Você vê como termina a vida desses marinheiros? Pelo menos na história. Eles se dobram diante de Deus. Eles reconhecem com temor e tremor quem é Deus e fazem votos a Ele, não aos seus deuses. Eles perceberam quem era o único e verdadeiro Deus. E eu imagino Jonas, né? Afundando, e achando assim, eu vou morrer aqui. Só que Deus diz para ele, nananina não. E Deus manda um peixe. Deus preparou esse peixe. Deus diz, Jonas, você não morre quando você quer. Você vive e morre até quando eu diga. E ainda no meio do mar, eu tenho um submarino, um peixe para te pegar, para que você faça a minha vontade. Pessoal, não tem como ganhar essa luta contra Deus.
eu aprendi, eu lutei com Deus. Eu, Samuel, eu digo de verdade, eu desafiei Deus muitas vezes na minha vida. E o último desafio eu perdi feio, porque perdi tudo. E Deus diz: dali eu posso te levantar, para que você faça o que eu quero, e não o que você quer. Deus não quer que você brinque com Ele, a saber quem é Deus. Ele é o Senhor da sua vida. Ele te comprou por um alto preço. E Ele quer que seja e será feita a sua vontade. Quer agora, quer mais tarde. Mas veja, nosso Deus é soberano e Ele age com quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Pessoal, terminamos o primeiro capítulo de Jonas. Você não quer perder? Venha. O próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui compartilhando a vida desse profeta que nos mostra que como precisamos de Deus. Como precisamos entender que Ele é soberano e que ainda que estejamos no meio de uma tempestade que nos surpreende, que nos traz temor, Ele está presente. E lembre-se, não se trata da sua justiça. Não faça justiça com as pessoas segundo a sua vontade, mas exerça misericórdia e graça da mesma maneira que o Senhor exerceu contigo. Às vezes você tem essa pessoa chata da qual falamos no começo. Final do ano, 2019, está terminando. Aproveite para talvez se reconciliar com essa pessoa. Talvez ela não queira se reconciliar. Mas da sua parte, peça perdão, peça desculpas. Encoraje a restauração do relacionamento. Faça a sua parte. Seja um crente de verdade. Ame a pessoa que está do seu lado. Hoje você a tem ali. É uma pessoa que está como mostra do cuidado de Deus. Talvez ela te faça passar momentos difíceis. Mas não lembre dos momentos difíceis somente. Lembre-se das coisas boas que passaram juntos. Porque um dia você acordará. E a pessoa que está do seu lado talvez não esteja mais. E ela é um fruto da graça de Deus. Porque quem de nós, se olharmos para o nosso coração, verdadeiramente merece amor? Nenhum de nós. Mas graças a Deus, que com o grande amor com que nos amou, nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nos trouxe a restauração do relacionamento com Deus. Porque você e eu não podemos também ser exemplos de restauração? Se submetendo a esse Deus soberano, que sabe o que está fazendo e que quer de fato exercer graça na vida não só sua, mas de todos ao seu redor. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Amado Deus, amado Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, porque tantas vezes já temos pedido perdão por alguns pecados específicos e muitas vezes caímos de novo na repetição, voltamos, Senhor, a esse pecado que muitas vezes achamos ele nojento, mas em momentos complicados a gente busca de novo com a nossa força o prazer dele. Perdão, Senhor. Pai, muitas vezes olhamos para Jonas e pensamos com frustração, nossa, como esse homem pode, conhecendo a Deus, agir dessa maneira. Mas olhando para a minha vida, Senhor, eu consigo enxergar um Jonas em mim. Um homem que já viu a mão de Deus, um homem que sabe da teologia, um homem que conhece da Tua Palavra, mas que muitas vezes as dificuldades do mundo, Senhor, tomam conta do meu coração, da minha mente, e a ansiedade também, Senhor. Eu peço perdão, porque o Senhor pede que nós confiemos na Tua soberania, no Teu poder. Pai, nos ajuda, assim como
como servos do Senhor, a sermos exemplos de restauração de relacionamentos. Que possamos, Senhor, perdoar, que possamos buscar o amor, que possamos de fato valorizar as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado e mostrar carinho para elas, não somente agora no final do ano, não somente agora nessa ceia, nesse jantar que muitas vezes estamos em família, mas durante todo o ano, Pai. Eu peço que esse desafio possa tomar conta do nosso coração e da nossa mente e que seja sempre, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra, que sejamos, Senhor, feitos à imagem e semelhança de Jesus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus.